Por exemplo, a depressão, você sabe que é o mal do século. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá desse jeito. Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros, né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então, o que que acontece? Eu pesquisei, na época, um tratamento que é feito com eletrodos na mente, com ímã, literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente, e o indivíduo ele recebe algumas sessões, né, eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, né, um amigo muito querido que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal, eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso. Ele falou, eu quero experimentar, o que você acha? Eu falei, olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. O artigo dizia isso. Aí seria o efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou, mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei, faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. Eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. Poxa. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram ímãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa muito básica não, ele não... Até porque eu discipulava, estava sempre conversando. O que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. Porque a depressão ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias, ou depressão, ou toque, que são esses pensamentos obsessivos, compulsivos, que se repetem, eles têm, de fato, um distúrbio químico no cérebro. E aí você... falta... No caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que são os remédios, por exemplo, a depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né, que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas sinápticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho do outro e tem ali uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Quando uma pessoa está num processo de depressão profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Aí o sinal volta. Se ele tentar voltar, existe um bloqueio.
Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá, tá, a recaptação daquela serotonina. Aí a pessoa fica bem.